queria muito agradecer pela disponibilidade de conceder uma entrevista para a gente. Tipo, a gente está, desde o ano passado, quando começou com a iniciação científica, né? Estudando sobre essas coisas de infografia e tal. E o seu livro foi, assim, a base para a nossa iniciação científica, para o nosso projeto de extensão. Então, a gente estava muito ansioso para poder fazer essa conversa. E é isso. Eu sou a Gabriela, que entrei em contato com você. Eu Uhum, também fiz a iniciação científica, que era sobre infográfico sobre as barragens de Mariana e Brumadinho. E uhum, também faço parte do projeto de extensão, que é agora sobre a pandemia em si. E esses são os meus colegas de classe. Eu sou de jornalismo. uhum. O Luiz também é de jornalismo, também fez a iniciação científica e Oi, Luiz. também está no projeto de extensão. E o Uhum. Franklin, ele é de relações públicas e iniciou com um projeto de extensão. Aí nós também tivemos como base o seu livro, todos nós, basicamente, e eles também quiseram participar dessa entrevista por conta disso. Tá bom. Olá, meninos. Olá, Franca. Olá, Luiz. Prazer conhecer vocês, viu? Olá, Olá. boa tarde, prazer, igualmente. Nossa. Olá, Tatiana, boa Olá. tarde. Um prazer, viu? Prazer é meu, meus queridos. Vamos lá, vamos fazer uma troca boa hoje, tá? Você poderia se apresentar brevemente? Claro. Então, vamos lá. Meu nome é Tatiana Teixeira, né? Eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal da Bahia, onde eu também concluí o meu doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas, né? Atualmente, quer dizer, há 16 anos, na verdade, né? Eu sou professora do curso de jornalismo, do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu coordeno o núcleo no PEJOC, que é um núcleo de pesquisa em jornalismo científico, infografia e visualização de dados. Então, eu pesquiso infografia e visualização de dados há alguns bons anos, né? Então, essa é a minha área de pesquisa. E também desenvolvo projetos hoje junto a outros departamentos aqui da UFSC, né? Tanto na psicologia quanto na biologia, em ciências biológicas também, né? Projetos que acabam englobando a questão da divulgação científica, a divulgação da ciência e o uso da infografia. Para poder iniciar com a primeira pergunta, eu Uhum. queria começar falando sobre o seu livro Infografia e Jornalismo. E nele você aponta que a infografia ela está entre as modalidades de jornalismo informativo, mas que infelizmente esse subgênero ele não é aparecido com frequência na graduação, em atividade de ensino e em pesquisa, por exemplo. E, consequentemente, devido à ausência desse tipo de aprendizagem, é comum que os jornalistas meio que encontrem alguma dificuldade em se pensar visualmente. E visto na maioria das vezes, eles são formados para escrever e não nessa questão de pensar visualmente. E com a pandemia de Covid-19, a produção de infográficos ela se intensificou justamente por ser a melhor maneira de entender os dados, como os números de casos, a curva de contágio, o pico e achatamento de curva e essas questões mais técnicas. E sendo assim, de que modo essa nova situação com a pandemia, ela pode influenciar nos estudos de infografia nos cursos de jornalismo? E também, uma outra questão, a produção em massa de infográficos, para explicar a questão da pandemia, ela pode ser um pontapé para que mais estudos sobre os infográficos apareçam nas salas de aula? Tá, então, vamos lá. Vamos começar, eu vou começar desconstruindo a sua fala, tá? Certo. Porque, na verdade, a gente não viu um aumento do uso de infográficos. A gente viu um aumento de uso de gráficos. Então, isso é uma coisa muito importante da gente perceber, né? Porque, repare, vamos pensar no comecinho dessa história, tá? O que é que houve? Quando a gente estava ali, vamos trabalhar um pouco pré-março de 2020, tá? O que é que foi bastante emblemático quando nós estávamos tratando da pandemia, né? Foi exatamente aquela curva de contágio e o achatamento da curva. Lembra disso? Todo mundo só falava do achatamento da curva e aquilo era utilizado como uma forma de visualização para que as pessoas pudessem compreender, né, o significado do distanciamento social, a importância do lockdown, enfim, tá? E formas de transmissão. Nós não tínhamos ali uma infografia, né? Nós tínhamos um gráfico, né? Que era o gráfico, um gráfico, inclusive, que era um gráfico que só foi adaptado, que era o gráfico utilizado pelos cientistas. O que se fez foi tentar
explicar à população, de uma maneira geral, aos não especialistas, o significado daquilo ali, daquele gráfico. Bom, ao mesmo tempo, quando aquilo ali começou a ganhar fôlego, se acreditou, e isso estamos estudando, né, para ver, também estudando aí no mundo inteiro isso, né, que nós estaríamos, o que é que acontece, assim, para situar? Na época da Guerra do Golfo, vocês não estavam nem pensando em nascer ainda, né? Mas foi um período em que houve um boom do uso da infografia. Aí sim, da infografia, como eu a defino no livro, como outros autores também definem, né? Então, a gente teve um uso, uma expansão do uso da infografia. Eu estou falando de começo dos anos 90, né? Então, a gente teve essa expansão. E aquilo foi um marco, ele é um marco até hoje dessa expansão do uso da infografia. O que se acreditou é que, com a pandemia, aconteceria a mesma coisa, só que com relação à visualização de dados, ou seja, que nós teríamos um boom da visualização de dados e formas diferenciadas de se explicar a pandemia, de situar a população diante, né, de toda essa crise sanitária que ainda estamos vivendo. Concretamente, nós temos alguns exemplos de visualização de dados bastante criativos que foram utilizados e tal, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Criamos uma expectativa, mas o que nós vimos como um uso bastante consagrado e contínuo foi o uso de gráficos, certo? E isso é importante a gente fazer essa diferenciação, porque inclusive na hora que a gente se debruça para estudar esse fenômeno, a gente precisa compreender o significado disso, até porque gráfico é um conceito anterior à infografia. Certo? Gráfico é uma forma, é um elemento que a gente pode utilizar na visualização de dados. Ele nos permite essa compreensão, embora não possa ser chamado gráfico a princípio, né? O gráfico de barra, um gráfico de febre, é uma forma de visualização, mas quando a gente está falando de visualização, a gente está falando de algo um pouco mais elaborado, que utilize essa base, mas que elabore um pouco mais, né? E que dê, claramente, quando a gente for pensar numa definição básica de visualização de dados, a gente está pensando no quê? Naquilo que nos permita compreender os números, né? Compreender os dados, né? Compreender essas informações que às vezes estão muito dispersas e estão num conjunto amorfo, digamos assim, e a gente vai retirando, vai peneirando esses dados e vai dando uma forma visual, né? De tal maneira que isso se torne compreensível. Em boa medida é o que os gráficos fazem, mas à medida que a tecnologia foi avançando, a criatividade foi melhorando, etc., nós fomos criando outras formas. Então, aí por isso que eu digo que eu vou começar desconstruindo a tua pergunta, porque em termos de infografia não houve esse avanço, né? A gente não vê aí um uso mais frequente de infográficos, né? Há alguns autores que vão colocar a visualização de dados como sendo uma forma de infografia, né? Mas, e vocês leram o livro, devem ter percebido que eu faço essa diferenciação, e pós-livro, né, o livro já tem 10 anos, eu já fiz muito mais isso, a gente já avançou mais nisso, outros autores já avançaram também nisso, de perceber que há diferenças, né? A infografia, ela tem uma coisa do contar uma história, ou explicar algo, que a visualização de dados não tem, e não pretende ter, tá? É uma outra perspectiva. Então, hoje tem muita gente já trabalhando com algo que é o que eu defendo também, que a gente tem algo que, se eu fosse fazer uma árvore, assim, né? Se eu fizesse isso, eu teria um organograma. Se eu fosse tentar arrumar, eu arrumaria como? Eu tenho, como princípio, o design da informação, eu tenho aqui, né? Eu tenho esse espaço, esse lugar, e dentro dele eu vou tentando organizar essas outras formas, tá? Então, e aí eu vou ter a visualização da informação, digamos assim. Então, nessa visualização da informação, eu tenho de um lado a infografia e tenho do outro lado a visualização de dados, tá? Alguns pontos eu posso usar os dois. Isso não quer dizer que no infográfico eu não vá usar gráficos, uso muitas vezes, e nem quer dizer que numa visualização de dados eu não vá utilizar alguns elementos que às vezes são mais comuns na infografia, certo? Mas quando eu digo para você, assim, se eu viro, Gabriela, eu preciso que você faça um infográfico para mim agora, eu preciso que você entenda o que eu estou pedindo, porque a sua forma de apuração e de produção vai ser diferente de se eu falo, Gabriela, faz um gráfico para mim. Entende o que é?
E por isso que as coisas precisam ter nome. Conceito não é coisa de maluquice acadêmica, né? Acadêmico não tem o que fazer, vai criar conceito. Às vezes é o caso, mas não é isso, tá? O que a gente precisa é porque, a partir daí, eu consigo conduzir a própria prática profissional, quer seja na área de design, quer seja na área de jornalismo, pensando em jornalismo visual ou design da informação, certo? Então, eu preciso ter isso com mais clareza. Então, concretamente, o que a gente viu foi um crescimento no uso dos gráficos. Mesmo assim, especialmente esse gráfico do achatamento da curva no começo da pandemia, certo? Que a gente acabou vendo mais. Mas o tipo de gráfico que foi utilizado, que vem sendo muito utilizado, são gráficos que nós já víamos cotidianamente na cobertura de economia, por exemplo. Certo? Então, quando se falava de desemprego, quando se falava de inflação, quando se falava de cesta básica, quando se falava de, sei lá, de Natal, de preço de Natal, mortes em época de feriado, esses gráficos já apareciam, certo? Então, também não é tão novo, assim, a gente não está vendo algo como se imaginava que nós veríamos. Óbvio que há um marco, há uma diferença, há capas de jornal com visualização de dados, porém, certo? A gente precisa tomar ainda um certo cuidado, que a gente viu muito foi gráfico, tá? Não sei se ficou claro para vocês. Qualquer dúvida ou discordância, fiquem à vontade para debater, tá? Que a gente está aqui para isso. Vocês não estão aqui só para ouvir, não, pelo amor de Deus. Primeiro, quero agradecer, porque essa pergunta que eu fiz e sua resposta esclareceu muito, que a gente também estava percebendo uma certa dificuldade nessa questão de ver as infografias, né? Sobre a pandemia, a gente meio que consegue enxergar isso com mais clareza na questão dos infográficos interativos, que vai mostrando, tipo, o contágio, aí tem os desenhos, como é que funciona de uma máscara, essas coisas. Uma relação 3D também, né? Isso. Que tá tendo muito agora essa relação de você ter essa questão mais 3D, de ver como é o tecido da máscara, né? Como o vírus circula dentro do ambiente. Esses são elementos que a infografia está usando bastante. Sim, e aí você vê, por exemplo, o New York Times fez um maravilhoso para mostrar, por exemplo, a contaminação dentro do avião. Ali a gente tem um infográfico animado. Ali vocês percebem claramente que é um infográfico, que eu vou percebendo as partículas e vou entendendo como elas vão se articulando ali dentro, né? E ali como é que cada espaço de ventilação do avião, da aeronave funciona, certo? Que é diferente daquele material que viralizou lá no começo do Washington Post, que era uma visualização de dados, aquele das bolinhas, não sei se vocês viram, que era para falar sobre a importância do distanciamento social. Ali era uma visualização de dados animada. Né? Que foi algo que viralizou, porque a gente conseguia entender claramente a diferença de uma pessoa que era representada por uma bolinha num determinado ambiente, como aquilo ali se... No caso desse do New York Times, que eu acho que vocês viram também, do avião, nós tínhamos tanto a questão das partículas representadas pelas bolinhas ali, mas nós tínhamos também todo o sistema de ventilação da aeronave. Né? E aí a gente precisava saber como aquilo funciona. E vocês entendem aí, no caso, o Franklin não faz jornalismo, mas vê se você me entende, viu, Franklin, do que eu estou falando aqui, tá? Que assim, se eu vou pedir para o Luiz ou para a Gabriela apurarem para fazer uma coisa ou fazer outra, e eu explico o que é que a gente quer fazer, a gente senta junto e sabe o que é que quer fazer, isso modifica completamente a forma de produção e como é que isso vai ser feito. Então, eu tenho um outro produto que está sendo feito ali. É a mesma coisa que acontece com vocês, e a gente às vezes não faz essa relação com a notícia e a reportagem. É muito comum com os alunos, né? Eu brinco muito com isso, que a gente fala, e não sei como é que é aí, tá? Mas nos lugares em que eu já ensinei, normalmente os alunos têm pavor da notícia, o sonho da vida é chegar na época da reportagem, porque a notícia impede a gente de ir mais longe, de voar mais esse texto curto. E aí eu digo, vão passar o resto da vida fazendo notícia, mas enfim, né? Então é melhor entender que essa é a unidade básica da informação e que é massa, porque é assim que as pessoas se informam, entendeu? Então, eu amo a reportagem, mas a gente tem que entender que tudo tem o seu lugar. Mas se eu falo para a Gabriela vai fazer uma reportagem sobre tal coisa, ela vai adotar métodos de apuração e de redação diferentes, certo? Inclusive, o tempo que ela vai gastar para isso vai ser completamente diferente do se eu falo, Gabriela, preciso de uma notícia sobre X assunto. Né? E a gente entendeu isso, a gente naturalizou isso. Com a infografia, a gente fica querendo arrumar
jeito, porque parece que quando você fala que não é infográfico, você está dizendo que a coisa não é boa, ou não é complexa o suficiente, ou não é relevante o suficiente. E não, é a mesma relação da notícia com a reportagem. Eu pedi para a Gabriela fazer uma notícia, não significa que eu estou dizendo que a Gabriela não tem condição de fazer uma reportagem. Não tem nada a ver. Nem que a notícia seja menos importante. Não é isso, certo? Então, Tatiana, em caso de epidemias, né, e pandemias, ou qualquer das situações de emergência, né, que a gente tem nessa área da saúde, a gente percebe que o trabalho da comunicação é essencial. Justamente porque, tipo, toda a informação objetiva dos fatos que auxiliam os órgãos responsáveis, né, nessas tomadas de decisões preventivas e adequadas, elas, além de conscientizar a população acerca da gravidade do acontecimento, o papel de nós, da comunicação, assim, se torna imprescindível. Infelizmente, né, dado o cenário de vulnerabilidade do Brasil, que a gente se encontra hoje, muitos dos fatos científicos estão sendo utilizados, estão sendo desvalorizados por conta dos pseudos informações, né? Pseudo-informações e fake news que circulam rapidamente na internet, né? Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né? Nesse caso, o poder governamental, né, poderia ser benéfico para dar suporte às estratégias que procuram diminuir a propagação das notícias falsas e viabilizar mais conteúdos confiáveis para a população. Porém, não é isso que está acontecendo, né? Durante o evento que ocorreu em outubro do ano passado, o governo utilizou um gráfico genérico de um banco de dados de imagens para influenciar e justificar o uso de medicamentos com eficácia questionável ou não comprovada. Tendo isso em vista, como você avalia o uso da infografia, né, e dos gráficos como instrumento de estímulo ao jornalismo científico, né? E pensando que o infográfico apresentado no evento, né, na verdade, a gente quem acha que é um gráfico, não é nenhum infográfico. Um gráfico. Esse que foi apresentado causou prejuízos, né, por promover comportamentos contrários, né, às orientações dos especialistas da área da saúde. Qual é a atuação do jornalismo diante o momento em que a informação está permeada por um campo de disputas de produção e narrativas? Eu vou colocar aqui um destaque, né? Teve vários, na verdade, né? Mas esse foi o que foi apresentado no outubro do ano passado, né? Comprovando a eficácia, né, científica da redução da carga viral precoce, né, com o uso de um medicamento específico. Tá. Vamos pensar em algumas coisas. A primeira é que esse é um fenômeno mundial, tá? A questão da desinformação, e vocês sabem disso, né? Só estou dando essa reforçada, porque vai saber quando é que esse vídeo vai ser visto algum, né? Então é bom a gente só lembrar disso. O que é muito nosso, né, é o governo estar disseminando, né? Informação falsa. Isso aí né? Tem selinho verde e amarelo. Então, essa é a primeira coisa que preciso deixar claro. Também preciso deixar claro, eu acho que é uma coisa que é bem importante, e aí, você que é da área de relações públicas, isso interessa muitíssimo, né? Aquilo que a própria OMS, ela tem um manual que é maravilhoso, sim, que é sobre a comunicação de risco, e que tem uma série de orientações com relação à comunicação de risco, inclusive pensando também nessas perspectivas, né, de desinformação. Bom, isso eu estou falando, essa introdução eu estou fazendo, porque nós precisamos entender que os fenômenos, eles se dão socialmente, eles se dão em uma sociedade. Então, eu não posso analisar um fator separado dos demais, né? Então, é claro que o jornalismo, ele tem um papel importante, mas me parece muito claro que a gente precisa compreender que há uma desigualdade nessa luta que não passa pelos profissionais em si, propriamente, mas passa por um sistema que está todo articulado para fazer com que a desinformação circule de uma maneira muito mais fácil. Vocês devem ter acompanhado os relatórios da própria CPI da Covid, que demonstram claramente que os canais que mais recebem dinheiro, né, no YouTube, vamos ficar só no YouTube, né? Vocês veem que são aqueles que disseminam exatamente informação falsa.
Isso é preciso que a gente compreenda que a circulação de informação falsa, ela é extremamente rentável. Então, isso precisa ficar muito claro, porque às vezes a gente faz essa discussão a partir de uma perspectiva política, assim, de que interessa a grupo A, B e C, mas sim, é político, óbvio que é, mas é preciso que a gente lembre que tem toda uma engrenagem econômica por trás disso, fazendo com que funcione muito bem, certo? Enquanto os veículos jornalísticos batem cabeça com relação a modelo de negócio, e a gente não gosta de falar disso, né? A gente fala como se tudo fosse obra e graça do Espírito Santo, né? O dinheiro vai sair sei lá de onde, né? O importante é que eu vou fazer o meu trabalho. Quem vai bancar isso? Deus é quem sabe, né? A boa vontade e a fé. Mas não é isso. Existe uma coisa que é concreta, que são modelos de negócio. E o jornalismo não achou modelos de negócio efetivamente rentáveis. Eu estou falando de uma maneira geral. Não adianta me citar uma empresa aqui e outra acolá, tá? Mas de uma maneira geral, não conseguiu isso. E eu tenho esses grandes conglomerados, esses monopólios de redes sociais, etc., que circula muito dinheiro. Então, bom, vocês têm o Carlos aí, com o Carlos André orientando vocês, eu não vou entrar nesse meandro, que é a pessoa que entende disso um pouco e mais um pouco, né, de algoritmos e tudo mais, mas eu tenho muito dinheiro envolvido nisso, né, concentrado em algumas mãos e que tem ido de uma maneira bastante sistemática para as mãos de quem produz informação falsa. E aí essa engrenagem toda vai funcionando. E do outro lado eu espero que o jornalismo resolva o problema, né? E a gente precisa entender que, em parte, nessa questão específica da ciência, e que tem acontecido no mundo inteiro, eu preciso deixar isso muito claro, a gente tem visto movimentos, por exemplo, na Inglaterra, a gente tem visto movimentos na França, os Estados Unidos têm vacina e tem 50% da população que se recusa a vacinar, gente. Então, assim, é preciso parar para pensar que é um fenômeno global e grave, tá? E a gente precisa entender isso. O jornalismo sozinho vai conseguir dar conta do contraponto? Ele não vai conseguir. Ele tem um papel importante, mas a gente precisa fazer essa discussão com a serenidade e a maturidade necessária para parar de achar que é uma questão de boa vontade e de pautas sobre ciência. Porque aí não é só isso, né? E quando eu falo de sistema, é porque existem conhecimentos básicos de ciência que se perderam, que não estão chegando às pessoas. E aí passa por toda a questão da própria divulgação científica também, passa pelo próprio papel das universidades, que no mundo inteiro, né, na média, né, tem ações de divulgação aqui e ali, mas na média as universidades costumam virar as costas para a população de uma maneira geral, o diálogo acaba sendo um diálogo muito restrito, né? E tudo isso também implica nisso que a gente está vendo hoje. Então é preciso entender esse cenário de uma maneira mais ampla. E a gente não ter ilusão de que o jornalismo sozinho vai conseguir dar conta de tudo isso. É óbvio que ele é um ator importantíssimo nesse processo, certo? Mas é preciso que a gente lembre que o próprio jornalismo abriu mão do jornalismo científico. A gente viveu um período no Brasil, nos últimos 10 ou 15 anos, em que houve uma redução significativa da cobertura de ciência no Brasil. Inclusive com fim de publicações, com fim de editorias específicas, certo? Então, a gente também tem isso. Então, o que abre a margem, eu não vou falar de outros tipos de desinformação, eu estou me atendo a essas que dizem respeito ao campo científico, né? E que acabou dando nisso. Por outro lado, a gente precisa entender que esse contraponto, que a gente está falando da desinformação, ele é muito mais complexo se nós pensarmos que, por exemplo, quando nós entramos em canais no YouTube, não era só um deputado ou o próprio presidente da República que estavam defendendo o uso de cloroquina, ivermectina e etc. Nós tínhamos canais com muitas visualizações de médicos. Nós tínhamos material publicado em todos os veículos, né, do próprio Conselho Federal de Medicina. O que é que eu quero dizer com isso? É que esse conjunto é que precisa ser pensado e analisado. Seria bastante inadequado de minha parte apontar apenas a ação do governo como isolada, ou, é claro que ela é fundamental, porque se vem de cima para baixo, né? É muito mais grave, é evidente que não estou tirando isso. Mas, por exemplo, esse uso desse gráfico, eu destaco muito mais o fato da imprensa inteira ter voado para transformar isso quase numa chacota. Isso virou meme, virou um montão de coisa para descredibilizar,
Entende? Isso foi feito muito rapidamente para descredibilizar. Foi suficiente? Então, a gente vê, houve uma ação. Ela foi suficiente? Não, ela não foi suficiente. Então, a gente precisa entender que é um fenômeno um pouco mais amplo e que as nossas estratégias tradicionais não dão conta, porque implica em mudanças muito mais sistemáticas, inclusive a nossa própria relação com as mídias sociais. Entende? Ou seja, enquanto nós estamos muitas vezes fazendo uma reportagem, sendo muito franca, eu sou professora de texto, então vocês não estão vendo aqui uma pessoa que tem nenhum tipo de problema. Eu sou professora de redação, enfim, tenho uma relação maravilhosa com o texto, mas eu preciso ser crítica no sentido de entender o seguinte, gente, enquanto jornalistas, fazemos textos de 5.000, 6.000, 7.000 caracteres para explicar uma determinada coisa, dando todas as voltas, o Whats chega lá um texto pequenininho, rápido, com uma linguagem extremamente persuasiva, tentando dizer o conteúdo, botando ali, aí sim, usando alguns recursos de visualização de dados e de gráficos mesmo, né? Também, mas usa visualização, tabela, blá, 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 muito mais convincente. Então, é preciso compreender essa guerra no que ela é, de fato, metodologicamente, estrategicamente e não só moralmente. Porque, em geral, a gente vai para o campo moral. A gente diz, como alguém pode acreditar numa coisa dessa? Como alguém pode rebater a qualidade do jornalismo? A gente vai perder essa guerra se ficar nesse discurso. Porque não... Entende? Sim, é totalmente desbalanceado realmente. E a gente vê que essa informação, né, mais falsa, ela é ela tem ela é tendenciosa, mas ela chama atenção, ela convence, ela usa ferramentas que conseguem rapidamente se propagar, né, entre os meios das redes sociais. E é um discurso que consegue chegar a todos, né? Diferente de muitas vezes o que acontece com o discurso jornalístico, né? Que às vezes ele fica, ele fica só por uma parte, né? Como você mesmo disse, um texto de não sei quantos mil caracteres não vai chegar na dona de casa que acabou de chegar cansada do serviço e que, tipo, meu Deus, o que isso tudo tá dizendo, sabe? É muito mais fácil para ela acreditar, né? E ter como informação um gráfico que traz ali um pequeno texto, né? E a imagem em si, né? Os dados em si já esclarecem a informação. Sim. E é muito isso. E é preciso que a gente também compreenda que nesse circuito da desinformação há veículos jornalísticos envolvidos. Por exemplo, um aluno meu aqui fez uma disciplina, né, de redação 5, o desafio dele foi exatamente, o texto está online, depois eu posso mandar para vocês darem uma lida. Sobre a questão de quem são essas pessoas que estavam tomando preventivamente cloroquina, ivermectina, tentando colher personagens assim. E o desafio era exatamente não cair num julgamento, no sentido de que essas pessoas são loucas, todos aqueles argumentos que a gente vai utilizando, mas entender que são pessoas. E nesse caminho dele fazendo isso, ele foi levantando aspectos que, assim, a Record tem programas e programas jornalísticos em que jornalistas estavam defendendo o uso e trazendo pessoas para defender o uso. Tinha uma médica secretária de saúde, acho que era de Ilhéus, ou de Porto Seguro, não lembro, né, no interior da Bahia, e que estava indo nos programas e que estava falando e dizendo como tinha dado certo. E esses programas jornalísticos. Então, compreende que esse ecossistema ele é muito mais complexo e que a gente precisa entender dentro dessa complexidade. E aí você vai ver o seguinte, então não era uma questão de que estava, porque é só bolsonarista. Não, não é uma questão só de ser bolsonarista, é a questão que mesmo quando vai buscar informações confiáveis, se ela assiste determinada rede de TV, ou se ela faz determinada coisa, ela tem aquilo ali. E aquilo é passado na sociedade como sendo veículos confiáveis, que têm a marquinha de jornalista feita por jornalistas, inclusive. O outro tem CRM, é médico, tem um canal no YouTube super bombado. Entende? Então, tudo isso está articulado. É só para entender que, às vezes, acalma nosso coração, mas não resolve o problema. Né? Da gente falar assim, não, se investisse em gráficos melhores, as coisas seriam mais claras. Óbvio que todo esforço deve ser feito, mas não podemos ser ingênuos diante disso. Entende o que é? Tanto que é isso. Esse gráfico, ele foi chacota na imprensa inteira. Vocês lembram disso? Quando saiu, era todo mundo falando, mas que absurdo, como é que faz um negócio desse? O gráfico não tem, né? Mas a questão não era o gráfico. Entende? Sim. A questão não era o gráfico.
ela é muito mais complexa do que isso. Sim, muito obrigada, Tatiana. Foi totalmente esclarecedor. Eu acho que eu já vou passar para o Luigi, né? Mas realmente essa questão da autoridade, ela tem sido um grande problema, né? Não sei quando a gente vai conseguir ver a luz para fora disso. Calma, você não pode fazer esse discurso não, menino, você é muito novo. A luz vem, vá por mim. A humanidade ela vive seus ciclos, e esses ciclos de queda e ascensão. Então ela vai vir, mas ela exige de nós ações mais efetivas, né? Mas vem. Então, né? Acho que agora é minha vez. E a pergunta que eu vou fazer, ela é bastante, tem bastante a ver com o que o Franklin acabou de fazer também. Porque a senhora já falou que, né, a tecnologia, a internet, né, como que elas propiciaram maior acesso à informação e ela permitiu as pessoas interagir, criar e compartilhar conteúdo, né? E a gente viu também que a cobertura jornalística sobre a pandemia, né, ela, por ter assumido diversidade muito grande de enquadramentos, né, por ter tido que cobrir muitas coisas diferentes, né, e aliado a um cenário muito incerto e inconsistente, Uhum. a gente viu que o poder que as mídias sociais que elas ganharam para confundir o público, né, e ajudaram a propagar um monte de, né, notícias falsas. E a gente viu que muitos gráficos e infográficos, né, eles contêm informações verdadeiras e vêm, né, com o argumento de especialistas, né, como a senhora falou, só que eles podem ser manipulados ou podem ser postos em outros contextos ou fora de contexto. E, e aí, assim, né, ajuda a corroborar as narrativas negacionistas, né, sobre vacina, sobre pandemia. E aí, tendo tudo isso em mente, como a senhora avalia o uso da infografia para desinformação? E, além disso, como simplificações, principalmente, mas simplificações elas podem corroborar com as informações parciais ou desinformação. Eu também pensei em uma outra pergunta agora, enquanto a senhora estava falando, que era se você acha que as simplificações elas tendem a ser mais atrativas? E se sim, o que a gente poderia fazer para lutar para que as simplificações, né, para que os infográficos possam ser atrativos ao mesmo tempo, passar informações menos distorcidas. Tá, vamos pensar aqui algumas coisas em conjunto, tá? Existe uma briga antiga, né, bem antiga, em função das premiações na área de infografia, que sempre é uma questão que sempre é levantada, que que a gente nunca deve esquecer, no caso do jornalismo, né? Nos jornais, nos veículos jornalísticos, que infográfico é jornalismo. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque nem sempre é. Você pode usar infográfico em outras coisas, certo? Mas pensando no nosso campo aqui de discussão, que é jornalismo. Bom, o jornalismo tem uma série de pressupostos deontológicos, éticos, enfim, né, que sustentam o jornalismo. E essa discussão é uma discussão que sempre vem, porque às vezes a gente tem infográficos, vocês já devem ter visto, que são infográficos lindíssimos, visualizações de dados também, maravilhosas, lindas, extremamente complexas, que todo mundo do campo, e eu estou falando isso em nível mundial, tá? Então, eu estive no Malofiege e essa discussão estava rolando lá no Malofiege com gente do mundo inteiro discutindo, os infografistas, mais infografistas do mundo ali, discutindo. O Alberto Cairo discute a mesma coisa o tempo todo, né? Que é muito bonito, mas nada funcional. E quando a gente está falando de funcional, a gente está dizendo vai ganhar prêmio com certeza. Mas quem vai entender? Para quem aquilo ali foi feito? Né? Ninguém está dizendo que não deu trabalho, né? Ninguém está dizendo que não foi difícil, ninguém está dizendo nada disso. Mas entra em choque essa questão
da estética não atrelada à questão funcional, né? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, na verdade, por trás dessa discussão tem uma outra, né? Que é aquela que, em geral, nós jornalistas nem sempre estamos dispostos a fazer. Assim, eu estou produzindo isso para quem? Quem é o meu público? Então, a primeira coisa, Luiz, é que assim, não existe uma simplificação geral, ampla e restrita. Eu vou publicar, vou divulgar, vou veicular isso em algum lugar. E esse algum lugar tem um público. E qual é esse público com o qual estou dialogando? Como é que linguagem é essa que eu vou utilizar? É o que acontece claramente nos jornais populares, que a gente vira as costas para eles. É claro que a gente tem jornal popular que é espreme que sai sangue, mas nós sabemos que não é bem assim, só, né? Nós tivemos uma capa premiada internacionalmente, que foi a capa do Extra, com Marielle. A cobertura de Marielle, por exemplo, do caso Marielle pelos jornais populares, foi imensamente melhor nos primeiros dias do que nos jornais de referência, que sequer entenderam o que estava acontecendo. Se vocês pegarem as capas da época, vocês vão ver. Era uma chamadinha, teve jornal de referência que não botou nem capa, outros colocaram uma chamadinha discreta, e os jornais populares colocaram imenso, mas não porque foram sensacionalistas, é porque tiveram a dimensão da gravidade do que tinha acontecido. Depois os outros veículos vieram atrás, certo? Então a gente precisa entender isso, e que há uma linguagem no jornalismo popular para aquele público, e que atinge aquele público que dialoga com aquele público. Existe um outro público que é o público do Estadão, que eu não vou poder utilizar o mesmo tipo de visualização de dados, ou o mesmo tipo de infografia no Estadão que eu vou usar no Jornal Popular, porque eu tenho públicos distintos, e tudo bem, é assim mesmo. A gente não precisa ter nenhum constrangimento diante disso, né? É entender que existem projetos editoriais, linguagens diferentes e tal. Então, quando a gente fala dessa simplificação, é preciso que a gente tenha esse cuidado. A simplificação, ela tem todos os limites do próprio jornalismo. E o jornalismo, pensando até no que Alcina nos ensinou, vocês devem ter lido em Teoria do Jornalismo, enfim, ele fecha o círculo, né, na produção, circulação e consumo. Então, quem vai consumir o jornalismo faz parte do jornalismo também, né? Faz parte desse ecossistema, faz parte dessa lógica, dessa engrenagem. Então, a simplificação ela tem que ser pensada a partir dessas perspectivas. Mas, seja lá como for, a única que não se pode perder de vista em momento algum é que eu estou fazendo jornalismo. E jornalismo requer precisão dos dados e precisão da informação. Certo? Eu não preciso trazer, por exemplo, uma linha do tempo de 2020 até agora para falar sempre sobre mortes de Covid. Eu posso fazer um recorte, mas esse recorte tem que ser preciso, esse recorte tem que ter método, esse recorte tem que ser real, ele tem que ser condizente com a realidade. Que é o problema, por exemplo, dessa do CNN que vocês colocam, que eles criaram um elemento maluco no meio aí, que é a vacinação, e aí você tem uma impressão completamente deturpada do que efetivamente aconteceu. Certo? Né? Porque, assim, vacinação não é milagre, pelo amor de Deus. Né? Então, é óbvio que aí uma aleatoriedade, como essa questão foi colocada, como é que esses dados foram escolhidos e como é que eles foram dispostos. Então, a questão não é de simplificar ou não simplificar, a questão é de você não respeitar os dados e a realidade e as informações e o jornalismo em si, certo? De uma maneira mais ampla. É sempre bom lembrar, vocês devem conhecer esse livro, Como Mentir com Estatísticas, né? Que é um livro que é dos anos... Ele é 40, 50, meu pai? Acho que é 50 ou 60, é por aí. E que foi reeditado ao longo de todas essas décadas, tá? É um livro espetacular. E assim, a gente lê hoje esse livro, a gente tem vontade de morrer, né? Porque assim, não mudou nada, Pai Celeste, né? Então você tem até hoje o negócio, e é um livro considerado até hoje um livro fundamental, um livrinho desse tamanho, despretensioso, no sentido que é uma redação muito tranquila de ser lida, e que vai mostrando como os dados dizem o que a gente quer. E é preciso que a gente tenha consciência disso. Né? A depender de como você puxa para um lado, puxa para o outro, faz... é aquela velha história que... aí a frase brasileira, assim, que é os dados você... como é que chama?
Se você bater bem, ele fala o que você quer, né? Você torturando bem, ele acaba dizendo o que você quer. Que, na verdade, muitas vezes é isso. Você tortura os dados, você faz um negócio, umas associações, uns troços que modifica a compreensão. E não é que aquilo não... Sabe, assim, aquele dado saiu de tal lugar, mas ele não quer dizer aquilo. Que é um pouco que temos aí com relação a essa matéria da CNN, que toda hora o âncora ia dizendo, porque os dados são de não sei aonde, nós tiramos de não sei aonde, mas o problema é que, assim, o modo como eu vou colocar isso, que eu vou fazer as correlações, e etc., modifica completamente o sentido. E aí é algo que eu falo sempre, que a gente precisa lembrar que jornalismo é contexto, não existe jornalismo sem contexto, sabe? E se eu estou usando gráficos e infográficos no jornalismo, eu preciso ter um cuidado imenso com o contexto, que é o que me permite compreender uma determinada realidade, um determinado recorte de realidade. Eu compreendo dentro de um contexto. E aí, nesse caso, é isso, eu retiro. E aí eu modifico. Eu coloco um elemento vacinação ali em fevereiro de 2021 e as coisas todas ficam muito distintas. Então, isso é um problema. Então, Luiz, para responder a sua pergunta, eu acho que é muito importante a gente entender isso. Não é a questão de simplificar ou não simplificar. É a questão de para quem eu quero falar, como eu quero falar, e de que, sabe, eu tenho que entender que um texto, qualquer modalidade discursiva, um infográfico, ou um gráfico, enfim, um vídeo, tudo, né? Qualquer coisa, precisa ser pensado também estrategicamente. Para quem eu falo e como eu vou falar para quem eu falar. Entende? Quando a gente começa a compreender isso, eu começo a entender a necessidade de ter marcas nesse discurso que alcancem aquele público. E aí eu vou saber se eu posso usar X coisa, se eu devo usar Y, se eu devo usar Z, se eu vou, sabe? Como eu vou articular e vou também compreendendo os excessos. Porque nós, jornalistas, às vezes temos essa dificuldade, né? De lidar com, de abrir mão dos excessos. Às vezes acontece, né, de não saber abrir mão disso. E a gente precisa, especialmente numa situação de saúde pública e dessa grave crise sanitária que nós vivemos, a gente precisa entender que tem toda uma questão aí correlacionada àquilo que eu falei lá no começo, que é a comunicação de risco, e que precisa ser muito ágil e que as pessoas precisam entender muito rapidamente o que está acontecendo para que elas possam agir. Então, tá? Mas isso eu tenho que saber para quem eu estou falando. Textos mais longos, mais complexos, infográficos mais complexos, numa Folha de São Paulo e no Estadão, podem caber porque o público é esse. Mas não espere que vai ter o mesmo efeito de sentido que vai ter para outras camadas da população, porque elas sequer são público desse jornal. E não vão ser porque eu quero que seja. Entende? Não sei se eu te respondi. Sim. Não, sim, entendi. Nossa, muito obrigado. Ficou bem claro. Nesse gráfico, né, inclusive, Uhum. uma coisa que a senhora falou da precisão dos dados, né, Uhum. que eu sempre me perco um pouco, né, que às vezes a gente pode tender a achar que o escrito, né, o que está escrito, né, é o que importa, e aí se tiver os dados escritos precisos, então tudo bem, mas não, acho que tem que ter uma precisão visual também, né, dos dados visuais, né? Total. Isso informa, e lembrem do seguinte, existem pesquisas que mostram que a primeira coisa que a pessoa se fixa é no gráfico, ou no infográfico, ou na visualização de dados. A gente Uhum. precisa entender isso. Então, o papel de um gráfico como esse é imenso, entende? A gente fixa a informação, não o número em si, mas essa ideia de queda, olha como fica forte aqui a ideia de queda, Uhum. entendeu? Sim. Ela fica fortíssima aqui. Eu posso não fixar os números, mas fica muito fácil de eu sair reproduzindo. Depois da vacinação, houve uma queda imensa, Uhum. sabe? Sim, sim. Essa queda que houve de janeiro para fevereiro, Deus é quem sabe como foi que ela aconteceu, né? Mas eu sei que ela veio para cá e aí tá tudo desproporcionado, Esse gráfico, ele impreciso. tira tudo, distorce o tempo Não, tanto que completamente. a relação de tempo aqui, ó, tá vendo? Que aí eu pego de agosto para janeiro, eu tenho praticamente, se eu pegar uma régua, ele tá menor do que de janeiro para fevereiro. Isso não existe, Sim. entendeu? É doido isso. Então ele tá completamente, ele não segue nenhum princípio, né?
de uma área consolidada aí, que é a área de produção de gráfico. Isso tem que ser, a estatística tem que ser feita, ela é uma ciência, tem uma série de coisas que estão sendo seguidas, e que é outro aspecto também que vários autores e infografistas e tal enlouquecem com isso, porque se vai fazendo no aleatório, deixando de levar em consideração que tudo isso tem sentido, tem lógica e tem princípios por trás, entende? Não posso fazer como se fosse uma ilustração, esse é que é o problema. É que às vezes se utiliza infográfico, visualização de dados, gráficos, tudo, mapas, isso acontece com mapas também, tudo como se fosse ilustração, e não é, não é ilustração, né? Eu digo ilustração artística, tá? Quando eu falo ilustração aqui, eu tô querendo dizer como se fosse assim, uma fotografia. O que a gente botar ali? Não, nem fotografia, é como se fosse realmente aquela coisa de, estou fazendo um desenho, vou fazer uma árvore. Que eu posso fazer, que eu não sou obrigada a fazer a árvore com todo. Sabe como é que é? Que é arte. A minha árvore é arte e você entenda que é árvore. E o povo acha que vai fazer infográfico e gráfico assim também. Entenda, o que eu quero dizer é que caiu. Sim, meu filho, mas, né? Sim. E uma dúvida que me surgiu também é que você falou de né, conhecer os seus públicos, né, e saber para quem você está fazendo, mas e na questão agora com as redes sociais, né, na questão do clique, de você quiser, né, obter um engajamento e querer ser, não sei, ter o máximo, Viralizar. Viralizar isso. E, então, como ficaria essa relação? Aí é uma relação extremamente complexa e que é preciso que a gente lembre que o jornalismo não pode cair em certas armadilhas. A gente tem que saber dançar de acordo com a música, sem dúvida, mas jamais se permitir cair nas armadilhas que estão postas aí. E aí, de novo, é o que eu estou dizendo, a gente não faz a discussão, não é que a gente não faça, tem muita gente fazendo. O que eu estou dizendo é que essa discussão não está chegando, às vezes, em mais espaços, né? Que é o significado. A gente vem discutindo com mais abertura essas redes e a partir dessa manipulação de comportamentos, certo? A gente tem feito essa discussão um pouco mais, né, dos algoritmos regendo a nossa vida, conhecendo os dados, a partir dessa perspectiva muito dos indivíduos e a partir daí mexendo nas massas a partir dos indivíduos, né? A gente até faz um pouco essa discussão, mas a gente discute pouco esses conglomerados como sendo negócios, né? Que funcionam a partir de determinadas lógicas e que ganham dinheiro, muito dinheiro, a partir dessas determinadas lógicas. A gente acaba discutindo isso um pouco menos e que nós todos trabalhamos de graça para esse conglomerado. E vamos, então, eles mudam as lógicas, a lógica do clique, a lógica disso, é aquela coisa do Instagram com Reels. Agora, se você quer viralizar, é Reels, porque agora a gente vai deixar de ser uma rede de fotografia para ser uma rede de vídeos curtos, né, na concorrência com o TikTok, e a gente só vai entrando nessa lógica. Muitas vezes o jornalismo só vai se adaptando a isso. O clickbait é um absurdo do ponto de vista da lógica jornalística. E aí não adianta a gente falar, mas se eu não me render ao clickbait, minha notícia vai encalhar. Ou como a gente sabe que grandes veículos têm as TVs ali, os monitores, né? TVs, os monitores ali pendurados e que você está acompanhando em tempo real o que é que está sendo mais acessado e menos acessado no seu portal, né? E isso acaba tendo uma ação direta nas suas pautas, no modo como você vai e tal. Por exemplo, se achava muito no começo dos anos 2000 que a gente teria uma produção imensa de infográfico, que a internet, né, que os sites, né, eles seriam espetaculares para o desenvolvimento da infografia animada e que isso seria um boom e que nós teríamos tudo isso, etc. Era a nossa crença ali no começo do ano 2000. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu por uma série de motivos, mas um dos mais fortes é exatamente por quê? Por conta do tempo de permanência. Se foi percebendo que as pessoas não ficam ali navegando no que a gente achava que ia ser ótimo, que a pessoa vai no vídeo, aí depois ela se aprofunda mais e vai para não sei aonde, aí depois ela vai querer ver aquela animação e ela vai ficando ali. Então, se tem o tempo, aquilo é calculado o tempo inteiro dentro dos veículos e você vê que não tem um tempo de permanência, então eu não vou estar investindo nisso, né? Porque isso não vai viralizar, porque isso não vai ter o tempo de permanência, não vai ter... Okay? E aí as lógicas a gente começa a funcionar a partir dessas outras, certo? Da lógica de fora para dentro e que vai nos pautando a nossa forma de fazer.
né? Ou então a gente resolve fazer tudo diferente, mas eu esqueço completamente do público, porque tem um elemento que é indiscutível. As pessoas hoje elas recebem informação de vários lados, e o fato de alguém não querer ficar 10 minutos navegando no meu infográfico não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa inculta, né? Aquela pessoa que não, como a gente já falou isso com relação ao texto, né? Ah, as pessoas param de ler, não estão lendo mais porque não querem ler meu texto de 20 laudas. Não adianta fazer essa relação. A gente precisa, de novo, entender esse público, entender essas lojas, entender modo e entender esse modelo de negócio, porque senão nós vamos estar sempre como reféns desses conglomerados que ditam as regras, inclusive essas regras de clickbait, do que é que interessa, do que é que não interessa. Por exemplo, se vocês abrirem agora qualquer portal, vocês vão ver o quê? O que é que vai estar sempre ali presente? Fulano publicou não sei o que no Instagram. Sempre tem as celebridades e o que elas estão fazendo nas redes sociais e isso se transformou em notícia, tá? Isso está o tempo inteiro ali. E a gente precisa entender o que é que... Ou seja, nós nos rendemos completamente a transformar isso em notícia. Por quê? E quando a gente transforma isso em notícia é uma coisa muito doida, porque já viralizou, já está... O público daquela pessoa já está sabendo daquilo ali, já está vendo na própria rede e a gente está trazendo para dar essa visibilidade nos nossos portais. Por quê? Porque a gente não pode deixar de fazer isso. Ao mesmo tempo, toda a parte de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, ela mudou radicalmente, porque às vezes não interessa mais estar em determinados veículos jornalísticos, porque se eu tenho redes funcionando muito bem, eu resolvi o meu problema de visibilidade pública, certo? Nós tivemos matérias e mais matérias de discussão do Omar Aziz com a como é, meu Deus, a bolsonarista lá, a deputada, que eu esqueci o nome agora dela. Bom, enfim, me deu branco agora o nome dela. E que foi uma briga ali de Twitter e que aquela briga de Twitter, quem estava acompanhando os perfis estava vendo, e depois vai para a imprensa, enfim. Entendem que tá tudo muito permeado. A questão é que a gente não pode perder de vista o que se pretende com o jornalismo, o que é o jornalismo e a função social do jornalismo, porque senão nessa guerra a gente perde. Se a gente for tentar ficar igual, a gente vai perder essa guerra. Entende? É preciso entender o que é isso e como se adapta aos novos tempos. Mas não perder a essência do que a gente é, porque senão nós vamos nos tornar secundários. Entende? O público sabe o que é clickbait, ele vai... Então, entende o que é? Sim, É o grande perigo, né, de se tornar refém dos algoritmos, né, que a gente está tendo agora. Nós já somos, não é se tornar, nós já somos reféns dos algoritmos. Acho que isso, para mim, é muito claro. A questão é o que é que a gente vai fazer com isso. Entende? Assim, você pode... Sabe aquela coisa assim? Eu posso me tornar cativo e dizer, meu Deus, eu não posso fazer mais nada com relação a isso, ou eu posso tentar, de algum modo, me rebelar e tentar outros caminhos. Né? Por isso que eu estou falando de novo. A questão toda, ela passa por questões econômicas também. O jornalismo vem só reduzindo equipes, não está conseguindo se sustentar do ponto de vista econômico e financeiro, não está achando caminhos, e a gente está vendo o que é que está acontecendo. Então, vai ser inevitável uma reformulação aí, que vai se tentar achar outras alternativas. Vez ou outra tem aparecido aí, a gente está achando brechas e vai indo. Né? Tem aí o Intercept, que não me deixa mentir, tem veículos que se tornam relevantes por si mesmos, né? E que você sabe que você não vai encontrar aquilo em outro lugar, que você não vai ter outra... É ali ou é ali? Né? Então, se torna importante, por isso que cumprem esse papel dentro de um determinado nicho, dentro de um determinado segmento, e chega ali e vai conseguindo se articular. Então, acho que tem, mas mesmo assim com muita dificuldade. Mas é preciso a gente entender essa dinâmica. O que eu estava tentando responder um pouco ao Luiz é que assim, a gente precisa entender essa dinâmica para superá-la e não para se render a ela. Eu acho que muitas vezes o que tem acontecido é isso, a gente vai se rendendo. Né? Também não adianta virar um negacionista da realidade, também não adianta, entendeu? Não, porque não adianta, problema que as pessoas não querem ver tal coisa, eu vou fazer do mesmo jeito. Não delira, tá? Porque aí não vai resolver. Mas é entender essa lógica social, quer dizer, o que a gente está vivendo hoje e como é que eu vou manter a credibilidade, a respeitabilidade e a relevância do jornalismo dentro dessa engrenagem. Entendeu? Não é um lugar de respostas fáceis e nem imediatas. Tá? Assim como o que nós estamos vivendo hoje não é fruto do agora.
é uma história toda, né? Parece que agora estourou. Não. É toda uma história que vem sendo construída há muito tempo para chegarmos até aqui, tá? Eu vou retomar essa questão que você tinha respondido para o Luigi, a relação de público com a questão de produção também. Esse infográfico, o Jornal Nacional, ele possui... o Jornal Nacional ele possui um alcance muito grande, influência e relevância no grande público. E, pelo que a gente apurou, no dia 5 de março de 2020, ele, com o agravamento da pandemia, ele começou a dedicar um quadro especialmente para expor as informações sobre os números de casos confirmados, suspeitos, recuperados de óbitos. E, tendo em vista a transmissão dessas informações, que é destinada a toda a população, para o grande público, eu queria saber quais que são os principais desafios de se criar um infográfico que demanda um conhecimento técnico e científico para o grande público. Infográfico e gráfico, no caso. E, além disso, pensando que esses infográficos e gráficos começaram a ter um uso sistemático pela imprensa, é possível dizer que houve um certo aprendizado da população em entender e associar esses dados mais técnicos com todos esses termos e esses dados também científicos e as noções matemáticas que estão embutidas nesses gráficos e infográficos? Bom, então vamos lá. O Jornal Nacional ele tem um histórico muito legal de cobertura de ciência e de uso de infografias e de gráficos, tá? Então, usar isso durante a pandemia não é uma novidade no Jornal Nacional. O Jornal Nacional, o Globo Repórter, também a Globo, de uma maneira geral, ela utiliza muito, ela utilizava muito os infográficos animados já, né? E muitas vezes para mostrar o corpo humano. Então, por exemplo, quando alguma celebridade tinha um câncer muito diferente, muito estranho, algum político, eles sempre colocavam um corpo humano e eu marcando ali como era, ou como era o tratamento, lembram disso? E aí sim, com infográficos mesmo, que iam mostrando como é que era, ou uma cirurgia não invasiva, o que é que ela é, essa técnica nova foi inventada, ela é assim, eles faziam isso. Então, ele tem uma tradição, certo? No uso de fazer gráficos, infográficos, e aí dentro daquilo que o Luiz tinha perguntado, mais simples, mais diretos. Então, assim, eu não vou botar o corpo humano com todos os órgãos do corpo humano ali dentro, eu vou destacar o que eu quero destacar, e você que entenda que tem um coração ali no meio, entendeu? Que vai chegar depois do coração, vai ter não sei o quê, porque eu não vou colocar o coração, o fígado, o não sei o quê, o pererê, porque eu quero chegar só no estômago, tá? Então eles pegavam, colocavam isso e iam esclarecendo. Talvez vocês puxando pela memória afetiva de vocês aí, vocês vão lembrar que em algum momento da vida de vocês viram alguns infográficos assim. E o uso de gráfico também é muito frequente no Jornal Nacional, né, especialmente nas pautas de economia, isso acontecia muito. Então, a gente está tratando de um veículo em que isso já era frequente. Então, o público do Jornal Nacional não foi pego de surpresa com essa linguagem já era utilizada. Ela passa a ser mais utilizada porque nós estamos num momento em que, inclusive, nós não temos uma imagem, né? Se a gente for pensar por aí, eu não tenho muita imagem da pandemia. A imagem da pandemia ela é muito em torno de infográficos, visualização de dados e gráficos, né? Quando eu falar visualização de dados, gráfico está no meio, tá? Só para facilitar vocês entenderem o que é que eu estou falando. Bom, nesse caso específico que vocês estão mostrando, o que é que nós temos? Outra coisa que é importante a gente lembrar. No caso do Jornal Nacional, esses elementos, eles nunca estão isolados. Aí, eles fazem parte de uma reportagem, eles fazem parte de um produto como um todo, certo? Então, eu não posso querer entendê-los separados. Para eu fazer uma boa análise, eu preciso fazer uma análise de conjunto, certo? Esse está dentro, inclusive esse é animado, vai aparecendo a data ali, vai mostrando e tal. Então, eu tenho uma animação, eu tenho toda uma reportagem ali ouvindo várias fontes diferentes para tentar entender o porquê de chegarmos nesse caso, por que aumentou tanto, o que foi que isso significou. Então, existe um modo de fazer, certo? E que passa à margem da simplificação, que a gente estava falando, a simplificação pura e simples, e que ajuda a compreender,
Porque há essa preocupação, essa reportagem especificamente, ela chega a ser até didática. O Jornal Nacional começou a fazer muito isso, assim, uma coisa de ir explicando, olha, por isso, tem que tomar isso, tem que fazer isso. Foi a estratégia adotada exatamente para combater a própria desinformação, negacionismo, etc. É aquela coisa de pegar pela mão e vou te explicar. Bom, saber os efeitos efetivos disso, nós temos alguns elementos que são importantes para a gente pensar. Gerais, que eu não posso associar diretamente ao Jornal Nacional, mas eu posso associar aos veículos de imprensa e aos divulgadores de ciência de uma maneira mais ampla. O Brasil é o país que tem os índices mais altos da população que quer ser vacinada, certo? E nós temos um histórico de capacidade de vacinação bastante alto. Então, por exemplo, hoje a gente está, mesmo com todos os atrasos que aconteceram, né, o ritmo de vacinação nosso, no comparativo, né, proporcionalidade, etc., ele é muito ágil porque a gente tem um histórico, não era à toa, quando a Pfizer disse que queria fazer daqui um modelo, né, para o mundo inteiro e por isso ofereceu as vacinas lá atrás, é porque exatamente a gente tem uma capacidade histórica nossa capacidade de imunização via SUS e tal, ela era reconhecida internacionalmente como muito eficaz, muito eficiente. Então a gente conseguia fazer isso e fazia muito rapidamente, etc, etc. Então, apesar de todo o discurso negativista, inclusive oficial, né, da autoridade máxima do país contra a vacina, nós temos uma população com índices altíssimos de vontade de se vacinar, quer se vacinar, certo? E isso, obviamente, acontece... Bom, aí a gente tem que dar crédito a quem de direito, né? Nós temos uma série de atores agindo, inclusive os governos estaduais, os governos municipais, alguns, os órgãos de imprensa, os órgãos de imprensa sérios, inclusive o próprio Jornal Nacional, que encampou essa bandeira, né? Que atinge, eu estou pensando naqueles que atingem um público bem mais amplo, e os divulgadores de ciência também, em vários canais diferentes, trabalhando em torno disso, faz com que nós tenhamos essa realidade. Esse é um dado que a gente tem, um dado que eu posso usar. Mas tem um dado que eu não posso. Eu não sei te responder qual foi o efeito, por exemplo, se as pessoas aprenderam a entender mais ou menos essas informações numéricas e os gráficos mais especificamente. Porque nós, para isso, precisaríamos fazer pesquisas específicas, né? Pesquisas de recepção, pesquisas específicas com relação a isso. O que a gente sabe é que sempre houve, desde sempre, o encantamento pelos gráficos, o encantamento pelos números, e os números, eles sempre trazem em si uma ideia de verdade, né? Não é à toa que as informações falsas, a desinformação, ela utiliza muito o número, né? Nome de universidade, nome de cientista, isso historicamente tem um clamor, assim, uma capacidade de fazer com que as pessoas se convençam com esse tipo de informação. E vocês sabem disso, né? Nós mesmos, jornalistas, adoramos quando nós vamos falar com uma fonte, ela traz números e dados para a gente. Ah, o mundo está salvo, né? Agora eu consigo convencer todo mundo com isso aqui na minha mão, né? Mas a gente precisa saber ler os dados, precisa entender, que foi aquilo que eu já falei para vocês, né? Os números falam o que a gente quer. Então, mas existe isso não é um fenômeno novo. Acho que essa questão é importante. Mas eu não sei responder, de fato, se a população hoje sabe mais ou menos, ou se ela... que tipo de relação ela tem hoje com isso. Eu tenho dados anteriores, eu tenho situações como, por exemplo, em termos de ciência, as pesquisas sobre percepção pública de ciência no Brasil, que vem sendo feitas continuamente, sempre mostraram que o público queria muito informação de ciência, queria muito estar bem informado, que confia nos cientistas. Isso sempre apareceu nas pesquisas no Brasil de percepção pública de ciência, que são pesquisas nacionais de altíssima qualidade. Bom, o que a gente está vendo hoje, de uma maneira mais ampla, parece assim, a gente se choca muito com os negacionistas, a gente se choca muito com isso, mas a gente às vezes não olha esse contraponto. As pessoas estão indo se vacinar, apesar de muita campanha contra. As pessoas estão, sabe? A gente às vezes dá muita visibilidade a alguns discursos contrários e eles acabam parecendo muito maiores, muito mais, com muito mais capilaridade do que tem de verdade. A questão da ivermectina e a questão da cloroquina, essas são um pouco diferentes, porque aí pega até no desespero das pessoas.
Pensa no que é uma doença que é fatal, com índice de mortalidade muito alto, agora melhorou por causa da vacina, mas no começo não era. E como é que você vai dizer para uma pessoa que é melhor você não fazer nada, volta para casa e espera? Enquanto tem outras pessoas dizendo que você pode tomar um remédio X, Y, Z, que parece que talvez pode ser que funcione. Isso é psicológico, gente, até. E daí que vem a crueldade, entende? Daí que vem a crueldade. Não é só uma questão de confiança ou não confiança, de fé na ciência, de não fé na ciência. Não é negacionismo ou negacionismo. É a questão de vida e morte? É a questão de não vou fazer nada? Meu filho está ali doente, eu não vou dar nada não, vou esperar, fica aí. Isso aqui quando eu estou sendo bombardeada com a informação de que se eu der o diacho do remédio que custa 2 contos, eu posso salvar. Entende que é muito mais complexo? Então, agora, eu não sei responder seus gráficos, não. Não sei. O Jornal Nacional, isso não é novidade. A frequência se tornou maior, mas o uso não é novidade. Sabe? Então, o público já estava acostumado. O público do Jornal Nacional não se deparou de repente com isso, não. Sabe? Não sei se deu para entender, Gabriela? Sim. E essa questão que você falou das pessoas tomarem o remédio com eficácia não comprovada, na questão do desespero, também tem muito a ver com o contexto, né? A pandemia veio, tipo, simplesmente assim, explodiu muito rapidamente. É um fenômeno de difícil compreensão para a maioria das pessoas, as informações, tipo, chegaram há muito tempo. Então, de certa forma, é compreensível. E sobre a questão das pesquisas, precisava fazer uma pesquisa para poder entender se elas entende agora a parte mais técnica em volta em torno de um infográfico. Você acha que, tipo assim, futuramente, quando tiver essas pesquisas, elas podem meio que ajudar em produzir infográficos em si, tipo, numa melhor produção de infográficos, atentando a todos os tipos de público? De alguma forma, a pandemia ela pode colaborar com isso, e essas pesquisas feitas em torno da recepção das pessoas podem ajudar de alguma forma? Pode, e vamos pensar em duas coisas. A questão só para completar, que você começou falando isso, da cloroquina, etc., é preciso entender o desespero das pessoas e entender a gravidade de autoridades públicas corroborarem isso. Então, nós, em geral, criticamos muito fortemente as pessoas que tomam e a gente não percebe que elas são induzidas por autoridades públicas, né? Ou enfim, pessoas que detêm autoridade de saber, de conhecimento. Então, é sempre a gente entender isso. Quem nós criticamos, né? A quem deve se dirigir o nosso discurso de indignação, né? Mas isso, é entender, e por isso, né, isso é muito grave. Não o Zezinho que está tomando lá, o Zezinho está tomando, coitado, porque essa cadeia está toda errada, certo? Então, esse é a primeira questão. E por isso os veículos de informação tinham que dialogar muito com essas pessoas, para que elas entendessem o porquê que o lá de cima está errado, né? Por que aquele médico está errado? E aí a gente precisa trazer informação científica com qualidade e pensando nesse público de não especialistas, que mesmo acadêmicos e etc., são não especialistas na área de saúde. Se eles não são dessa área, né, a gente não sabe exatamente como funciona isso e precisa trabalhar. Essa é uma primeira coisa que é importante, tá? Para não parecer que quando eu digo que quem está tomando no desespero, eu estou passando a mão na cabeça de quem, detendo o conhecimento efetivo, que, com uma responsabilidade social efetiva, não faz a sua parte, certo? Esses não têm perdão. Essa é uma primeira coisa. A segunda, sem dúvida, Gabriela, só as pesquisas podem fazer com que a gente avance em qualquer conhecimento, né? Em termos de infografia, que eu quero dizer, hoje. Claro, por quê? Porque onde foi um lugar do crescer a compreensão da infografia eram as redações, mas eram redações que nós tínhamos muitos profissionais ali atuando. Né? Nós tínhamos em alguns jornais brasileiros, nos bons tempos, nós tínhamos 20, 25 profissionais de infografia trabalhando conjuntamente, pensando conjuntamente soluções, encontrando soluções, discutindo coisas e nos mostrando. Tanto que, claramente, a academia veio atrás do mercado, em termos de infográfico, certo? Não foi da academia que saiu, foi muito ao contrário, a gente veio atrás do mercado que foi se destacando, profissionais que foram se destacando, foram fazendo coisas surpreendentes quando os nossos jornais laboratórios não faziam e nem se debruçavam sobre isso por conta de todas as nossas dificuldades, né? Nessa separação design e jornalismo e por aí.
Então, e eles foram fazendo isso e nós fomos. Acontece que as redações enxugaram profundamente, nós não temos mais esse mesmo ímpeto de produção, né? E aí o papel da universidade se tornou ainda mais decisivo nesse processo, e é importante que a gente se debruce sobre esse objeto, pesquisando e apontando também caminhos e soluções, porque já é indiscutível que infografia e visualização de dados são fundamentais na sociedade contemporânea, isso me parece indiscutível, mas como produzir, sobre que aspectos produzir, o que destacar, como compreender públicos e tudo, as universidades precisam se debruçar sobre isso, estudar isso. Mas essas pesquisas, especialmente pesquisas de recepção, elas requerem dinheiro, investimento, certo? Não se faz pesquisa de recepção com qualidade sem equipamentos de qualidade. Eu preciso de equipamentos para fazer, por exemplo, uma das metodologias possíveis, né? Que é um equipamento que você coloca na pessoa e você vê o olhar dela, como vai trabalhando, e aí eu vou conseguindo, né, fazer o tracking ali, perceber onde é que ela fixa primeiro ou não, a partir daí fazer algumas discussões. Eu preciso ter equipes fazendo infográficos para eu poder perceber se funciona melhor com infográfico ou sem infográfico. Tudo isso requer dinheiro, requer investimento. Né? São pesquisas, as pesquisas de infografia, nós temos hoje muitas pesquisas básicas de infografia, digamos assim, né, de conceitos, etc., mas a gente ainda tem muito pouco pesquisa aplicada, que são essas que a gente está discutindo aqui. E essas, elas requerem muita grana para ser feito. Então, observe que é um ciclo, né? Se eu não tiver uma coisa, eu não tenho outra. Ui, deixa eu só botar o cabo aqui, porque está acabando a bateria do... Ops. Eu vou botar aqui para a gente não ficar sem falar. Espera. Tá? Apareceu o aviso aqui. Então, isso, assim, ela precisa ter investimento. Então, quando a gente fala em investimento, né, em pesquisa, a gente está falando disso também, de termos recursos financeiros para viabilizar essa produção de conhecimento. Tá? Hoje, o cenário o cenário é meio complicado, por quê? Porque, do ponto de vista das redações, nós temos poucos profissionais atuando ainda, né? Os mais experientes, a maioria já não está mais nas redações, já está em outros campos, porque o mundo corporativo, eu brinco muito, o mundo corporativo descobriu a infografia e a visualização de dados, e esses caras estão ganhando muito dinheiro fora, né? Nesse mercado, assim. E os jornais abriram mão disso. Nós temos hoje bem menos profissionais do que nós tínhamos num passado relativamente recente, e, ao mesmo tempo, poucos recursos financeiros para fazer essas pesquisas nas universidades. Então, esse é o cenário hoje. Tá? Mas eu não tenho dúvida que, apesar disso, os trabalhos que já estão surgindo agora, na pandemia, sobre o uso de infográficos e visualização de dados na pandemia, sobre os gráficos, sobre o poder dos gráficos, né? Sobre o ressuscitar os gráficos em boa medida, os tipos de gráficos que são utilizados, isso tudo, com certeza, eu acho que teremos um boom aí de discussões em torno disso, sabe? Inclusive do que deveria ter sido, do que não foi. Então, se vocês perceberem bem, a gente está tratando de um tema extremamente sério, extremamente relevante, que fala de vida e morte, e a gente tem tido visualizações extremamente assépticas, né? A gente retira completamente a emoção desses dados, e hoje a gente fala desses números, a gente fala de 568 mil mortes como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você sabe como é que é? A gente naturalizou isso. Então, a gente aprendeu a ler os gráficos, mas aprendeu a ler os gráficos da maneira mais fria do mundo, como se fosse queda e alta de bolsa de valores. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo agora em que eu mostro que na Folha de São Paulo, por exemplo, eu tenho gráficos praticamente iguais na mesma edição, na página de economia e na página de saúde, feed cotidiano, que seria sobre a pandemia. São praticamente iguais numa mesma edição. Eu estou tratando de temas completamente diferentes. O gráfico não está errado, entende o que eu quero dizer? Ele não está errado, mas é completamente inadequado. Completamente inadequado. Por quê? Porque, afinal de contas, os números têm que ser frios. Tem uma escola de infografia que trabalha com isso, assim, no sentido de que os números falam por si, e aí você vai retirando esses outros elementos, e o que acontece é que a gente naturaliza o que não pode ser naturalizado, simples assim. Então, a gente sabe ler gráfico,
A gente sabe ler o quê? Entende? É um pouco mais complexo do que entender que está crescendo. A gente saiu de 1 para 250.079. Aham. Certo? O que é que isso quer dizer? Sim, isso tocou bastante essa questão, que eu também percebi que esses gráficos realmente eles estão sendo muito iguais a outros para poder representar essa questão de morte. E eu vi que tem alguns infográficos que estão meio que tentando abordar esse tema de modo a meio que estimular algum tipo de emoção nas pessoas, como aquele infográfico, isso todas as pessoas foram mortas pela Covid, fossem seus vizinhos, aí mostrava o espaço em que O do raio bairro, geográfico, né? isso. E tem outros infográficos também que se utilizavam dos dados, meio que colocando um outro exemplo, quanto esse valor, esse número de pessoas dariam quantos aviões, assim, meio que utilizando uma coisa mais comparativa, que dê para comparar, para uma pessoa entender o que significa aqueles números, porque a gente fala os números, mas não tem uma coisa muito visual. Aí eu acho que esses gráficos, infográficos são interessantes, porque ele meio que aponta alguns elementos para poder comparar. Uma noção da Fazer, gravidade, né? fazer as relações. Por exemplo, tem sim. uma coisa que eu nem usei gráfico, eu usei só o dado, só o número, numa postagem no Facebook que eu esperei chegar, infelizmente. Floripa tem 508 mil habitantes, tá? Quando a gente chegou a 500 mil habitantes, ou 500 mil mortes, eu peguei e publiquei. Bom, Floripa acabou, agora só sobraram 8 mil para fazer esse post. E aí as pessoas aqui, falando, meu Deus, eu digo, é isso, acabou a cidade. Eu tenho 8 mil numa projeção do IBGE, que a projeção do IBGE para 2020 são 508 mil habitantes, né? Eu ainda coloquei assim, talvez nem tenha esses 8 mil, por conta das mortes todas que aconteceram. Mas é isso aí que a gente tem. A gente tem 500 mil, a cidade foi embora. Entende que isso é extremamente forte, de você ter a dimensão do que é isso? E eu não usei gráfico, não usei nada. Uma coisa que eu coloquei ali, que eu disse, olha, é isso, acabou a cidade. Então, a gente precisa, como jornalista, ir utilizando essas proporções e essas relações para dar a dimensão dos números, porque senão eles perdem o sentido, sabe? E é isso, a gente naturalizou, assim, a Covid para a gente está quase endêmica, a gente naturalizou. Ah, morreram 900 hoje, já é. Ah, foi 1.000, morreram 1.000 hoje. Entende? Porque assim, a gente nem fala mais, a gente nem conta mais os nossos mortos no sentido das nossas conversas, nem nada mais. Vocês já se deram conta disso? A gente está preocupado quem é que está vacinando, quem não está, e etc, etc. Está vacinando, beleza, está avançando. Que é real, é algo, a gente precisa ter algo para se apegar, para ficar feliz, sem sombra de dúvida. Mas não é só isso, né? Eu só tenho a agradecer mesmo, Tatiana, assim, foi maravilhoso ter esse bate-papo, né? Realmente compreender o grau, né, e a dimensão de tudo isso que a gente acha que às vezes é muito pequeno, é muito mais fácil de resolver, mas tem uma engrenagem muito maior rodando e fazendo com que isso aconteça, né? E que é um pouco até desproporcional para a gente achar que tem apenas um culpado ou que isso é muito imediato, né? Não entender como isso está sendo construído, né, aos poucos. Muito obrigado, Tatiana. Assim, eu tô encantado, eu tô, assim, um pouco esperançoso agora de tentar achar uma luz nesse fim do túnel, né? Em querer que a gente vai conseguir ter essa renovação realmente, né? Mas isso precisa ser discutido mais e olhado com um critério maior, realmente. Eu te diria o seguinte. A gente precisa parar de procurar uma luz no fim do túnel. A gente tem que procurar aquela luzinha de Natal inteira, sabe? Que tem um montão de luzinha. Se a gente entender que o pisca-pisca ali. Se a gente entender que é cada um, ou seja, que são várias coisas que vão iluminar a árvore inteira, talvez fique menos desesperador. Entendeu? A Sim. gente vai pegando várias luzinhas. Uma só, porque essa uma só nunca chega, sabe? Mas essas algumas a gente vai cada um, se todo mundo começa a remar para um lado e vai iluminando para um lado, a tendência é que fique
menos problemático, que a gente consiga achar mais solução, ficar mais iluminado, certo? Certo. Mas eu agradeço também a vocês aí, viu? De verdade aí por essa troca, por essa conversa. Parabenizar vocês pelo prêmio da Intercom. Acho que é bem importante, né? Colocar a infografia aí no lugar de destaque, num projeto de extensão de vocês, é um projeto lindíssimo, muito bonito, né? Gostoso de acompanhar, gostoso de ver. Parabéns de verdade para vocês. Obrigado. A gente agradece. Sim. Gabriela está mutada. Você está falando, ela não está saindo. Foi. Não, a Gabriela, ela está Ah, mutada. O Luiz, você quer falar alguma coisa? não, eu só queria agradecer também, imensamente. Foi muito, muito bom. Olha, É, eu também, só para reforçar os pedidos de agradecimento, eu também quero agradecer muito. Tipo, eu estava muito animada para essa entrevista e eu queria dizer que, tipo assim, eu aprendi bastante com os comentários que você fez, tipo, você respondendo as perguntas, foram tudo muito claro. E, sério, ajudou bastante. Eu estou muito feliz com o resultado que deu até aqui. E é isso. Muito obrigada, viu, de verdade. Isso, obrigada, meus queridos. Qualquer coisa, a Gabriela tem os meus contatos, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, depois organizando as coisas, as anotações, etc., eu estou à disposição de vocês, tá? Precisarem de algum apoio, alguma coisa a mais, estou às ordens, tá bom? Ok, muito É, obrigado, viu, Tatiana? A gente ficou nervoso, mas sim, acho que é a nossa primeira experiência fazendo entrevista, então se a gente teve algum relato de alguma coisa errada, não sei. Não, muito pelo contrário, vocês são ótimos, de verdade, viu? Para mim, pelo menos, foi muito gratificante trocar ideia com vocês. Tá? Eu fico muito feliz de ver gente nova querendo se dedicar à infografia, querendo pensar sobre, isso dá uma alegria imensa, vocês não têm nem ideia. Aí, só uma perguntinha que você tinha Diz. comentado sobre dos infográficos que você estava fazendo, comparando o infográfico da Folha, da parte de saúde e a parte de economia. Esse artigo ele vai ser divulgado tipo, em algum lugar público? Tem. A minha ideia é publicar. Eu estou escrevendo, na verdade, assim, é porque ele está ficando grande demais, eu já estou pensando já vou tomar conta, porque eu não estou conseguindo, porque eu venho acompanhando desde o começo essa produção, né? Então, talvez eu faça até uma brochurinha, um livrinho, assim, um pouco sobre essa questão mesmo da infografia, enfim, mas vai ser público, o resultado vai ser público com certeza. Eu estou tentando trabalhar para que seja público até o fim do ano, tá? Eu estou me esforçando muito, mas esse esquema de ensino remoto e toda essa questão conjuntural, ela nos atrapalha muito em termos de produtividade e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu aprendi a respeitar essas lógicas, né? Não adianta forçar demais, porque tem um contexto que não está bom, né? Então a gente precisa respeitar um pouco isso também. E mexer nisso também, tá olhando esses dados, tá olhando esses números, tá olhando essas coberturas toda hora indo e vindo, isso também exige um respira, volta, respira, volta, respira, volta, até para não ser injusta com os profissionais, porque eu sempre tento ter esse cuidado, né? Porque os profissionais estão trabalhando no seu limite também, com equipes reduzidas e tudo mais. Mas, enfim, a minha ideia é até o final do ano, ou um artigo ou um livro curtinho sobre essa questão mesmo da infografia e visualização de dados na pandemia. Vamos ver. Tatiana, Tá. onde as pessoas podem te achar, né? Que a gente vai publicar essa entrevista futuramente. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre o que você está produzindo, né? Os seus livros, a gente abre esse espaço agora para você falar um pouquinho sobre você. Então, na verdade, assim, eu tenho um negócio que eu já estou até com vergonha de falar. Eu tenho que fechar um livro sobre a história da infografia, uma breve história da infografia no Brasil, que eu já comecei a escrever, e esse livro toda hora trava por algum motivo, mas ele vai sair um dia, tá? Agora eu estou vacinada, tomei as 2 doses do Covid, eu estou dizendo, agora eu posso falar mais ainda, porque antes eu estava com medo, meu Deus do céu, depois se dá errado, fico livre pela metade, vou ter que voltar, sei lá de onde, para acabar de escrever. Mas, a princípio, né, está caminhando, então, né, mas aí agora é isso que eu estou dizendo, já sempre entra outra coisa no meio, coitada, aí o bicho vai ficando meio perdidinho. Mas eu estou trabalhando nessas 2 frentes agora, né? O lugar mais fácil que eu digo assim eu tenho ali uma página
na academia.edu, que eu vou sempre publicando as coisas quando vem ali, mas tem coisa que a gente não pode publicar ali por conta dos direitos autorais, capítulo de livro e tal. Mas ali sempre que sai alguma coisa eu digo que saiu. E tem a nossa página, a página do NUPEJOC, que a gente está arrumando agora e que vai ficar bem legal, que é a página no Instagram, né? Então a gente está com a página ali no Instagram, em que vamos começar com algumas discussões bem legais sobre infográficos, sobre o que está saindo. Tem uma ideia de ter uma vez por semana a gente dá dica de livros e de artigos, o que é que saiu, o que é que não saiu, para dar uma ajudada nas pessoas, né, a quem está a fim de estudar infografia e conhecer infografia. Então, estamos mais ou menos por aí, onde é mais fácil de conseguir me encontrar, né, neste momento. E em breve, eu acho que até o final do ano já vai estar saindo coisa nova aí sobre esse contexto atual também. Né? Tipo isso. Aí é só @NUPEJOC, que aí vocês vão lá para o Instagram, é bem facinho. E tem o Twitter também, mas o bichinho tá meio desativado, mas o Instagram tá voltando. Tá certo, Tatiana. Muito obrigado mais uma vez, tá? Foi um prazer enorme pra gente poder te entrevistar, conversar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas, né? Fazer essa separação de gráfico e infográfico. No mais é isso. Muito obrigado, de verdade. Foi Obrigada incrível. a vocês. Boa sorte, viu? E continuem nessa toada aí. Admiro demais as pessoas que estão com fé na pesquisa e entendeu? Na academia brasileira. A gente precisa de gente assim, com sangue no zóio para fazer a diferença. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Tatiana. Sempre à disposição de vocês, viu? Se cuidem, tá? Se cuidem que a pandemia não acabou. Isso mesmo.